bom dia. O NA1 está começando. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região. E vamos juntos até 1h da tarde. Para você, imagens ao vivo da área central do Recife. Céu com muitas nuvens, né? O céu está até um pouco escuro. Choveu forte na região metropolitana nas primeiras horas do dia. E de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o céu fica parcialmente nublado e tem previsão de chuva ao longo do dia, com intensidade moderada. E nesta edição do NA1, a gente traz as informações sobre o início do período da declaração do imposto de renda. Este ano são esperados 1.230.000 contribuintes em Pernambuco. Você vai ver também, um estudo revela que mais da metade dos brasileiros foi vítima de golpes de bandidos que queriam roubar dinheiro e dados pessoais. Especialistas dão dicas de como se proteger. Alunos de uma escola estadual em Olinda estão assistindo às aulas num espaço improvisado, enquanto a escola é reformada. O espaço é uma quadra de esportes e o detalhe é que são alunos de várias turmas, misturados. No Recife, comerciantes de peixes e crustáceos de um dos mais tradicionais mercados públicos estão reclamando do baixo movimento nas vendas. A gente conta já o motivo desse prejuízo. Tem ainda informações sobre o trânsito, mudança pelo bairro da Madalena, no Recife. A gente atualiza por onde anda o transformador que está sendo levado para Paraíba e muito mais. O NA1 está no ar e esse espaço é todo seu. Agora são 11h49. O NA1 de hoje fala sobre a jornada de grande parte das mulheres brasileiras para sustentar as famílias. Uma jornada que muitas vezes é solitária, sem rede de apoio. É o que revela uma pesquisa feita por uma empresa de gestão financeira. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo? Aqui no nosso telão, 3 em cada 10 mulheres que contribuem com as finanças da casa são as únicas fontes de renda da família no Brasil. Nas classes D e E, esse número sobe para 43%, ou seja, em quase metade das famílias, as mulheres são as únicas responsáveis pela renda. A grande maioria delas ainda precisa enfrentar jornadas duplas de trabalho, além de acumular os cuidados domésticos. Bora chamar então Natália Dielu para essa conversa? Ela conheceu a história de mães que encaram diariamente esses desafios para sustentar a família, né, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Esse é, infelizmente, o retrato do Brasil, né? A gente conversou com Adelaide e também com Keila, que são moradoras de bairros na periferia da Zona Norte do Recife. São mães solo que enfrentam todos os dias essa dupla, tripla jornada, né? Porque além de ter que correr atrás todos os dias para garantir o sustento das famílias, né? Elas também cuidam sozinhas das filhas. Então, é uma dupla, tripla jornada que é enfrentada por quase metade das mulheres brasileiras. Na verdade, muito mais do que isso, né? Porque as mulheres que não são totalmente responsáveis financeiras pelos lares, ainda assim acumulam essas funções. Então, a gente conversou com elas sobre o dia a dia, o cotidiano, as dificuldades dessas mulheres e a gente traz esses dados para o NA1, né? 43% das mulheres que estão nas rendas mais baixas são as que mais assumem as chefias dos lares brasileiros. E é interessante a gente refletir, e nisso a gente traz uma entrevista de um sociólogo que a gente conversou, um pesquisador, que na maioria dos casos essas mulheres estão no trabalho informal, né? Elas são autônomas ou buscam o caminho do empreendedorismo, onde muitas vezes não há direitos trabalhistas. Então, há uma sobrecarga mental, há uma sobrecarga física também muito grande nessas mulheres que não têm sequer tempo para se cuidar, né? Quando a gente fala de autocuidado,
autocuidado para essas mulheres, existe um abismo, né, nesse conceito de autocuidado, porque elas precisam todos os dias correr atrás. E isso se dá principalmente por causa do abandono paterno, que é muito comum no Brasil, e também pela falta de políticas públicas eficientes, suficientes para amparar essas mulheres, né, para ajudá-las nessa carga que é tão grande. Então a gente preparou essa reportagem e a gente vai trazer essa discussão tão importante, Maristela, aqui no NE1. Verdade, Natália, uma realidade muito dura para essas mulheres que, na maioria das vezes, não tem rede de apoio, como nós dissemos aqui. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações. 8 milhões de chaves Pix com CPF irregular na base de dados da Receita Federal podem ser suspensas. A gente vai entender melhor com Camila Torres, porque são medidas do Banco Central para evitar golpes. Camila, bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Exatamente, tá? O Pix está chegando aí há 4 anos, chegou, né, há 4 anos de uso, e é claro que durante esse tempo o sistema ele foi aprimorado, mas os golpistas eles também foram encontrando maneiras de fraudar o sistema também. E aí, à medida que o tempo passa, os ajustes vão ser feitos. Esse é um momento de ajuste do uso do Pix, que se transformou na forma mais usada para transferência de dinheiro aqui no Brasil e em tão pouco tempo, né? Então, agora, a chave Pix que estiver ligada a uma pessoa e que essa pessoa está com o CPF com alguma irregularidade na base de dados da Receita Federal, essa chave Pix ela pode ser cancelada, ela pode ser suspensa. Atenção, pessoal, quando a gente fala de um CPF que está com irregularidade na base de dados da Receita Federal, a gente não está falando da pessoa que, por exemplo, deixou de declarar o imposto de renda, já que o prazo começa hoje. A gente não está falando da pessoa que já caiu numa malha fina, por exemplo, e aí precisa regularizar a situação. Não é esse tipo de situação não, tá? Quando a gente fala de irregularidade com o CPF, é um CPF cancelado, suspenso, nulo. Isso daí pode acontecer porque tem alguma inconsistência de informação, então é preciso atualizar a informação do dono daquele CPF, ou então a pessoa morreu, por exemplo, então tem que dar baixa no CPF. É preciso também ver se aquele CPF não está sendo usado de uma forma irregular. Então, a gente está falando desse tipo de situação. E essa medida agora adotada pelo Banco Central de suspender a chave Pix de quem tem o CPF com alguma irregularidade, vale também para quem está com o CNPJ com alguma irregularidade, já que o Pix ele pode ser usado por pessoas, né? Pessoa física, CPF, ou CNPJ, que é a pessoa jurídica, né? O Pix também pode ser usado por empresas. Mas já a gente traz mais detalhes, tá, Maristela? Bora continuar falando sobre isso, porque ficar sem a facilidade, sem a praticidade do Pix hoje em dia, realmente vai trazer muito transtorno, mas também não é para o bandido, o golpista, ficar usando a facilidade e a praticidade do Pix para aquilo que é errado, né? E para quem vai começar a semana procurando emprego, o NE1 traz agora as oportunidades disponíveis na região metropolitana. Gustavo Ferreira está na sala de aula de futuros soldadores profissionais, né, Gustavo? Tá aí já pertinho deles. Conta pra gente como é que é esse curso. Bom dia para você também. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bem-vinda de volta das férias, bom dia também para quem está acompanhando o NE1. Então, eu estou aqui na sede da Escola Técnica Pernambucana de Paulista, que fica em Paulista Centro, na PE 15. Aqui, nesse momento, não tem aula, porque os alunos só devem chegar à noite no curso que vai começar ainda, que é o curso de soldador. Ezequiel Quirino está mostrando um pouquinho aqui do espaço, né, de todo o maquinário que é usado nessas aulas. E eu estou aqui ao lado de Valmir Fernando, que é professor de solda. Por quê? Aprender a soldar é uma vantagem muito boa para o mercado de trabalho, porque você pode ser soldador em várias áreas, né, professor? Muito bom dia, bem-vindo ao NE1. Quais áreas exigem esse profissional de solda hoje?
Bom dia. Na área de indústria naval, indústria de usina, açucareira, também metalurgia também. E tem indústria de alimentos, farmacêutica, né? A solda, até para quem não conhece muito, né, de repente quer começar a aprender, a solda ela é usada em que tipos de processo na indústria? São 3 processos que a gente usa, tem mais processos, mas aqui a gente usa os que é mais usado na indústria, que é eletrodo, MIG e TIG. São esses 3 tipos que a gente tem aqui, né? Isso. E aí são 3 tipos diferentes, mas o processo de solda na indústria, ele passa por qualquer coisa, né? Fazer solda é comum. Qualquer desses 3 tipos de consumível aí que é usado nos processos, ele tem... É igual, digo assim, em segurança, digo, na solda. O mesmo de um é o outro. O que muda é o processo. E aí dá para usar a solda, de repente, no encanamento, dá para fazer solda em... Tubulação, a indústria naval, chapeamento, portão, grade, tudo isso a gente usa a solda. E tudo isso é ensinado, vai ser ensinado, né, professor? Nesse curso que vai começar assim que as vagas forem preenchidas. Tem 18 vagas para cá, tem 18 vagas também para a unidade de Goiânia. Daqui a pouco, Maristela, eu volto para falar para quem quiser, para quem estiver interessado, como é que faz para se inscrever, quanto tempo dura esse curso e a importância dele, né, para quem quer se colocar no mercado, já que a indústria pede muito. Esses cursos, eles são reflexos de uma demanda muito alta, né? A gente viu aqui, o professor Valmir falou que dá para usar na metalurgia, na indústria naval, na indústria automobilística, enfim. A solda, ela é um processo comum, né, na área da indústria, então tem muita vaga, a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. E com muitas oportunidades no mercado de trabalho, né, Gustavo? Daqui a pouco você volta, então, para mostrar outros detalhes para a gente e trazer outras informações. Hora de dar uma olhada no trânsito. Vamos com imagens ao vivo da Agamenon Magalhães, ali no Parque Amorim. A gente acompanha a movimentação dos carros, motos, ônibus que passam por aí também. E os carros que estão parados aí, o semáforo fechado, os carros que daqui a pouco vão seguir aí sentido ao bairro do Espinheiro. Vamos seguindo pela Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância. É um ponto que costuma alagar bastante, choveu durante a madrugada, mas agora pista seca. Ali a gente observa uma pessoa atravessando a rua com guarda-chuva na mão, mas mais para se proteger do sol. E a movimentação bem tranquila do trânsito aí na região, sem engarrafamentos. Agora a gente segue pela Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina. Bora lá para a zona sul do Recife, ver essa movimentação ao vivo. O trânsito fica um pouco mais lento em alguns pontos. Estamos agora exatamente meio-dia em ponto, e você acompanha a movimentação dos motoristas que estão seguindo aí para os compromissos da hora do almoço. A gente segue aí junto com eles no trânsito. E para quem vai passar pelo bairro da Madalena, no Recife, é preciso ficar atento. Tem obra no cruzamento da Avenida Beira Rio com a Rua Padre Anchieta. De acordo com a CTTU, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da cidade, é para consertar um desnível na pista causado pelas chuvas e pela maré alta. Uma equipe da Enlurb está fazendo o serviço na rede de drenagem. A interdição deve durar até a próxima quarta-feira. Por isso, os motoristas que vierem da Rua Padre Anchieta e quiserem acessar a Avenida Beira Rio devem seguir pela Rua Antônio Rabelo, entrar na Rua Clóvis Bevilacqua para então chegar à Avenida Beira Rio. Esse trecho aí está sinalizado e, de acordo com a CTTU, agentes de trânsito vão orientar os motoristas. Agora a gente te atualiza sobre a mega operação que foi montada pela Polícia Rodoviária Federal para transportar um transformador de energia eólica gigante até a Paraíba. Durante o fim de semana, o equipamento saiu do Cabo de Santo Agostinho. A previsão era chegar à Paraíba ontem, no domingo, mas, de acordo com a PRF, a operação atrasou. É que a velocidade do comboio precisou ser reduzida durante o trajeto pela área urbana de Abreu e Lima e Igaraçu. Ainda segundo a PRF, a passagem por 2 viadutos e as paradas técnicas para manutenção dos veículos foram os motivos da desaceleração do transporte da carga.
A decisão foi para garantir a segurança das pessoas que transitam aí pela BR-101. A gente lembra que toda a estrutura usada para levar o transformador pesa 600 toneladas e mede 113 metros. Devido ao peso da estrutura, o conjunto de veículos viaja numa velocidade média de 7 km por hora e precisa de escolta, com 12 carros e 8 motos para bloquear e liberar o tráfego na rodovia. Neste momento, o transformador está em Goiânia. A previsão é chegar a Paraíba por volta das 4 da tarde. A seguir, uma pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros foi vítima de golpes e perderam dinheiro no ano passado. Os métodos mais usados pelos criminosos são cartões de crédito, boletos falsos e fraudes via Pix. A gente te conta já já como evitar esse tipo de crime. O NE1 também mostra que pais e mães de estudantes de uma escola pública estão revoltados porque os filhos estão sem um local adequado para assistir às aulas. E ainda comerciantes de um dos mais tradicionais mercados do Recife estão aperreados demais. A venda de peixe está parada. O motivo você fica sabendo depois do intervalo. Até já, 12h04. NE1 de volta, e se você está sentindo dores intensas nas articulações, principalmente nos dedos dos pés e das mãos, percebeu um inchaço, está com limitação nos movimentos, fique atento. Esses são sintomas característicos da gota, uma doença inflamatória crônica que pode provocar crises bem dolorosas. Natália Dielu tem outras informações para a gente. O que provoca essa doença, Natália? Maristela, essa é uma doença inflamatória, né, que acontece quando a taxa de ácido úrico ela está acima dos níveis normais, né, no nosso sangue. Então, a gente está aqui no IMIP ao lado do Dr. Daniel Neri, que é médico reumatologista. Ele vai explicar para a gente por que essa taxa, né, ela fica mais elevada. Em que situações, doutor, boa tarde, o ácido úrico ele aumenta no nosso organismo? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Bom, a gota é a principal doença inflamatória crônica articular que nós temos. Ela geralmente está associada a esses níveis de ácido úrico elevado, que é o que nós chamamos de hiperuricemia. E o que é que causa essa hiperuricemia? Ela está muito relacionada ao estilo de vida, então obesidade, ingesta de alimentos industrializados, muita carne vermelha e também ingesta de bebida alcoólica. Mas não necessariamente apenas o estilo de vida influencia, é necessário ter uma predisposição genética para vir a desenvolver a hiperuricemia. E depois de anos de hiperuricemia, de ácido úrico não controlado, os pacientes tendem a desenvolver o quadro de gota, que geralmente se manifesta com esse quadro de artrite. Ô, doutor, fala melhor sobre esses sintomas. Existem partes do corpo em que essa doença se manifesta mais? Sim, geralmente as crises de gota elas se desencadeiam principalmente em regiões periféricas. Então, principalmente nos pés e principalmente no primeiro dedo, que são locais onde a temperatura geralmente é mais baixa e predispõe a uma maior deposição de ácido úrico e desenvolver a crise. Então, geralmente o paciente tem uma crise aguda de artrite, inicia de uma hora para outra, de forte intensidade, com bastante sinais flogísticos, então vermelhidão, edema, dor. E geralmente essa crise dura em torno de até 2 semanas. Ela vai melhorar espontaneamente e se o paciente fizer o tratamento, ela tende a melhorar precocemente. Quando o paciente não controla adequadamente essas crises, elas tendem a ficar cada vez mais frequentes, cada vez acometendo um maior número de articulações e tende a cronificar com o tempo. Ô, doutor, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito principalmente pelos sintomas do paciente, então quadro clínico, aquela crise de artrite aguda, geralmente nos lembra gota, principalmente quando é monoarticular, e os exames de sangue ajudam a corroborar com esse diagnóstico. Então, geralmente quando o paciente tem o ácido úrico elevado nos exames de sangue, aí a gente tende a pensar mais em gota. Também a gente pode levar em conta os pacientes que mais tendem a desenvolver quadro de gota, que geralmente são homens, na faixa etária dos 40 a 50 anos. Mulheres, quando vem a desenvolver gota, geralmente estão na pós-menopausa, então é uma fase mais tardia. Doutor, como é que é feito esse tratamento?
Bom, o tratamento da gota a gente pode dividir ele em duas etapas. Primeira etapa, tirar o paciente da crise. Então, quando o paciente está com uma crise de artrite aguda, a gente tem que controlar aquela inflamação. Geralmente é feito com corticoide, anti-inflamatório ou colchicina. Saindo da crise, nós temos que controlar os níveis de ácido úrico, a hiperuricemia, para evitar que esse paciente venha a desenvolver novas crises e venha a cronificar. Então, existem medicamentos que ajudam a baixar os níveis de ácido úrico no sangue, mas também é necessária a mudança do estilo de vida, uma alimentação adequada, atividade física. Doutor, e se por acaso a pessoa não tratar a gota, o que é que pode acontecer? Quando o paciente não trata a gota, as crises começam a se tornar mais frequentes. Ele pode desenvolver tofos, que são os nódulos que se formam em locais de articulação e que causam destruição articular. Então, a partir desse momento que ele desenvolve tofos, a gente está com um quadro já mais irreversível. Ele tende a desenvolver deformidades articulares, então a gente tende a ficar mais limitado do tratamento. A gota, quando não tratada, também está relacionada ao aumento de risco cardiovascular. Então, o paciente tende a desenvolver maior risco de desenvolver infarto e também perda de função renal. Então, ele pode se tornar um doente renal crônico. Então é importante estar sempre fazendo esses exames, né? Porque o senhor disse que a gota vem depois de muito tempo de níveis elevados, né, de ácido úrico. Exatamente. Quando o paciente tem níveis elevados de ácido úrico durante anos, ele começa a desenvolver as crises e depois de desenvolver essas crises, ele começa a desenvolver o quadro de destruição articular. Então, quando isso é flagrado mais precocemente, ele pode ser feito tratamento, que não necessariamente é com medicação, pode ser com mudança de estilo de vida. Então, é necessário sempre estar atento a esses riscos cardiovasculares, esse risco de desenvolver gota para tratar precocemente. Muito obrigada, viu, Daniel? Obrigado. Doutor Daniel Neri. Voltamos ao estúdio, Maristela. E tem gente com dor nas articulações, corre logo para um anti-inflamatório daquela caixinha que tem em casa, né? Então é importante demais buscar uma orientação médica e cuidar da saúde, né, Natália? Começou hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Este ano, a Receita Federal em Pernambuco espera receber os dados de 1.230.000 contribuintes. Quem traz as informações para a gente é Gustavo Ferreira. O prazo começa hoje e vai até o dia 30 de maio. E para entender como é que vai funcionar a declaração do imposto de renda em 2025, vou conversar agora com o Roberto Nascimento, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Pernambuco. Roberto, bem-vindo ao NE1. Quem é que deve declarar esse ano? Boa tarde. Todos os contribuintes que tiveram rendimentos acima de R$ 33.888, eles estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. A Receita Federal já disponibilizou o programa e a partir de hoje, às 8 horas da manhã, começa o período de transmissão das declarações de imposto de renda, que, como você disse, vai até o dia 30 de maio, às 11 horas e 59 minutos. Além das pessoas que receberam valores acima de R$ 33.888, estão obrigados aqueles que têm rendimentos da atividade rural acima do limite estabelecido pela Receita Federal. Também estão obrigados aquelas pessoas que fizeram o alinhamento dos valores dos imóveis que tinham na sua declaração de imposto de renda e também aqueles que têm trust, que têm investimentos em outros países. Essas pessoas estão obrigadas, são novidades que veio na declaração de imposto de renda, estão obrigadas a fazer sua declaração de imposto de renda e eu recomendo que faça o quanto antes. Vamos acabar com aquela ideia de que o brasileiro sempre deixa para a última hora. Procure um profissional habilitado, um profissional de contabilidade, por exemplo, que fará a sua declaração com a máxima segurança possível. Bom, vamos falar agora da declaração pré-preenchida, né, que é uma ferramenta utilizada por muitos contribuintes desde que ela surgiu. Esse formulário ainda não está disponível, né? Quando ele vai ficar disponível? A partir do dia 1º de abril, a Receita Federal vai disponibilizar esse mecanismo da declaração pré-preenchida. E essa declaração pré-preenchida, ela veio para facilitar a vida do contribuinte. O contribuinte, ele precisa, quando baixar a sua declaração preenchida, auditar os números, auditar com os documentos que ele tem para ver se veio tudo certo. Em estando tudo certo, é só ele fazer a transmissão. Se faltar alguma coisa, algum complemento, ele faz o complemento e transmite a sua declaração, ficando em dia com o leão. Sobre restituição, qual é o prazo para o começo do pagamento dos lotes de restituição e como é que o contribuinte vai saber se ele tem direito? A Receita Federal planejou 5 lotes de restituição, começando no último dia útil de maio, indo até o último dia útil de setembro. E o contribuinte, quando ele
prepara a sua declaração, ele apura se tem imposto devido, apura os descontos da base de cálculo do imposto de renda e depois que ele faz essa apuração, o sistema vai dizer se ele tem imposto a pagar, diferença a pagar ou diferença a restituir. É importante dizer que aquele contribuinte que tenha imposto a pagar, que apurou imposto devido, ele tem a possibilidade de fazer destinação do seu imposto de renda para o fundo da criança e adolescente e para o fundo do idoso. Essa destinação, ela se limita a 3% para um fundo e a 3% para o outro fundo. E isso é muito importante porque quem manda no seu dinheiro é você. Ao invés do seu imposto de renda ir para o governo federal, para de lá ele distribuir, você já destina direto para o Condica de sua cidade e a gente vai beneficiar a área social do nosso município, do nosso estado. Quem não fizer declaração está sujeito aqui. Quem não fizer declaração está sujeito à multa estabelecida pela Receita Federal. E é importante que a gente não perca mais dinheiro. Então faça a sua declaração em tempo para que você não seja autuado com essa multa por atraso da entrega da declaração. Muito obrigado pelas informações, muito importante, né? Lembrando que a gente está no início do prazo para a declaração do imposto de renda, que vai até 30 de maio. Vamos ver se os contribuintes vão fazer logo ou vão deixar, como todos os anos, para a última hora. Volta ao estúdio. O NE1 hoje fala sobre o Pix também. 8 milhões de chaves com CPF irregular na base de dados da Receita Federal podem ser suspensas. Camila Torres trouxe as primeiras informações já sobre as alterações publicadas pelo Banco Central. E agora tira outras dúvidas para a gente, Camila. Vamos falar, explicar direitinho, porque o Pix vem sendo usado por um número muito grande de pessoas e se transformou na principal ferramenta para transferência de dinheiro. Eu vou conversar com o Fabiano Moura, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários. Fabiano, quando a gente fala do Pix, que está ligado a uma pessoa que tem um CPF com alguma irregularidade, é bom que fique bem claro que tipo de irregularidade é essa que pode acabar resultando na suspensão, no cancelamento daquela conta Pix. Boa tarde. Boa tarde a todos e todos. Essa medida que está sendo adotada pelo Banco Central, ela é para dar segurança aos usuários, né, desse sistema que usam o Pix. A irregularidade que nós falamos é cancelamento, CPFs que estejam cancelados junto à Receita, nulo, ou seja, aquela pessoa que faleceu e que outro usuário usa aquele CPF daquela pessoa como forma de movimentar as suas finanças. Então, essa modalidade, ela vai cancelar esses números Pix como uma forma de garantir mais segurança. Então, pessoal, atenção, quando a gente fala de alguma irregularidade no CPF, principalmente agora que a gente está nesse período de declaração de imposto de renda, a gente está falando de irregularidades na base de dados da Receita Federal, mas é nesse sentido que Fabiano falou, tá? Tem alguma inconsistência no cadastro ou um CPF duplicado, por exemplo, uma mesma pessoa com mais de um CPF, é nesse sentido, não é a pessoa que não declarou o imposto de renda, por exemplo, ou a pessoa que caiu na malha fina e aí está com uma multa, está precisando organizar a declaração. Não é isso. São pessoas que têm esse tipo de pendência com a Receita Federal. Isso vale para a CNPJ também, para a pessoa jurídica, para as empresas que utilizam Pix também. E vale destacar, né, Fabiano, que a gente está falando que qualquer Pix que use, seja e-mail ou CPF ou telefone, todas essas contas, digamos assim, elas vão ser analisadas, porque essas contas elas precisam estar ligadas a alguém. E aí não importa qual é a chave Pix que a pessoa usa, é o CPF dessa pessoa que vai ser analisado. E aí se tiver alguma inconsistência que pode ser cancelada. Isso, independente da chave que você usa, você precisa estar atento para o seu CPF, para a sua regularização, né, junto à Receita Federal. E como você disse muito bem, que é bom explicar à população, isso não tem nada a ver com o imposto de renda deste ano ou mesmo do ano passado.
Porque você pode ter contraído um débito na junto à Receita e você está ainda com seu CPF ativo. Então, a gente orienta para que a clientela ela procure a Receita Federal para ver a condição do seu CPF para poder fazer esta regularização junto aos órgãos, às autoridades. Porque você ter uma chave cancelada vai gerar com certeza um trauma para você, um transtorno imenso. E também alertar a população, Camila, que não são todas as chaves Pix. O Pix não vai ter cancelamento de forma generalizada no país, não é isso. Nós temos hoje 173 milhões de contas do Pix. Então, é um número expressivo, né? Desse percentual, uma grande parte está irregular. Se eu não me engano, é 8 milhões de contas que estão irregular. Então, essas 8 milhões de contas precisam ser regularizadas. Algumas vão ser regularizadas e outras não vão poder. Por exemplo, o CPF que tiver nulo, a pessoa que faleceu, aquela conta não vai mais existir. Uma empresa, por exemplo, que foi extinta e está usando hoje o CNPJ como chave, também vai ser extinta, não vai poder. Então, aquele que puder regularizar, faça isso junto à Receita para ter as suas transações feitas de forma normal, como vinha sendo feita. Muito obrigada, Fabiano, pelos esclarecimentos. O Pix que vem sendo usado já há 4 anos, como a gente falou, e claro, o sistema vai sendo aprimorado para dificultar os golpes no mercado. Maristela. Isso, Camila, é para aumentar a segurança dessas transações via Pix e também evitar novas fraudes. Chegou a hora de se organizar para resolver as pendências da semana. O quadro Pega a Dica vai ajudar você com serviços de graça disponíveis na região metropolitana. Por isso que Bruno Marinho já está por aqui. Oi, Bruno, boa tarde. Oi, Mari, boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. Você já está acostumado, né? Toda segunda-feira, faça chuva ou faça sol, tem um G1 aqui no estúdio mostrando o Pega a Dica, né? Te dizendo onde você pode encontrar serviços de graça no Grande Recife. E a reportagem desta semana já está no ar e é muito simples de acessar. Tá vendo o QR Code aí na tela? Então aponta a câmera do teu celular para ele, como se fosse tirar uma foto, e depois é só acessar o link que vai aparecer. Mari, bora contar os destaques para todo mundo? Vamos lá. É fácil demais. A primeira dica de hoje é para quem mora em Jaboatão dos Guararapes. É que até o fim do mês, o odontomóvel vai circular por vários bairros do município. As consultas odontológicas acontecem das 8 da manhã até 1 da tarde. E o melhor é que não precisa agendar, pessoal. É só você chegar lá com um cartão SUS ou com CPF para ser atendido. Aí você pergunta, chegar lá onde, Bruno? Lógico que a lista completa está lá no G1. E sabe o que também tem no portal, Mari? O que tem? Todos os detalhes para quem quer se inscrever em cursos oferecidos pelas escolas profissionalizantes do Recife. Ao todo, são mais de 70 vagas em cursos como massoterapia, corte de cabelo, modelagem básica de roupas, panificação artesanal e muito mais. Então fica ligado, se você mora na capital pernambucana e tem entre 16 e 18 anos, você já pode fazer a sua inscrição na internet. Lógico que o link está lá no portal. Para finalizar, Mari, bora para a saideira de hoje, né? Vamos lá. Que é para quem mora em Olinda. Na quarta-feira agora, das 8 da manhã até meio-dia, o ônibus itinerante do TJPE, né, que é o Tribunal de Justiça de Pernambuco, vai estar no bairro de Jardim Brasil. Neste endereço aqui, ó, no Grupo Fraterno Despertar, na rua Jequié, número 148. E no local vai ter consulta, orientação jurídica, vai ter sessão de conciliação e também serviços de saúde, como aplicação de vacina, aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação odontológica e até consulta com clínico geral. Muito massa, né? Então, para conferir todas essas dicas e muito mais, é só ir no g1.com.br/pé, ou então faz melhor, baixa aí no teu celular de graça o aplicativo do G1, né, Mari? Não disse que era fácil demais? O QR Code está aí na tua tela. E Bruno Marinho trazendo aí todas as informações detalhadas para a gente. Obrigada, Bruno. Até a próxima segunda. Até a próxima. Tchau, tchau, Mari. Tchau, gente. Bora voltar para Paulista com Gustavo Ferreira, que hoje fala sobre a profissão de soldador. Em quanto tempo, hein, Gustavo, a pessoa já pode atuar no mercado de trabalho, hein? Olha, Maristela, esse curso aqui, ele dura um pouco mais de 3 meses, o curso aqui da Escola Técnica Pernambucana. Como você falou, a gente segue aqui em Paulista, né, na sede da ETP, tem outra sede também lá em Goiânia, a gente está aqui em Paulista, fica em Paulista Centro, na PE 15. E eu vou pedir agora para o Ezequiel Quirino mostrar essa outra área, né, do pavilhão de aulas. Aqui são as cabines onde são feitas as soldas, né? A gente está vendo ali os equipamentos de proteção, os tonéis de gás, né? Porque os equipamentos de solda, eles usam gás, né, para fazer a combustão e aí realizam todo esse processo.
Para falar um pouco mais sobre esse curso, né, como é que funciona, inscrições, quantas vagas são, eu estou aqui com Andriele Santos, que é consultora comercial da ETP. Enquanto o Ezequiel chega aqui, eu já lhe dou boa tarde. Obrigado por receber a gente. Primeiro, a gente estava falando sobre mercado, né? Você falou que aqui acabou um curso, já começa outra turma, porque tem muita gente interessada, inclusive gente de fora da cidade, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, gente. Vamos lá. Só daqui é um dos nossos portfólios da instituição, certo? O curso, como o Gustavo falou, tem uma duração de 3 meses e 2 semanas. E, de fato, os 3 tipos mais utilizados de soda que as indústrias buscam um profissional ter. E aí, esse aprendizado todo, ele vai tanto do básico até noções de segurança. E a gente estava falando sobre como é que faz para se inscrever, né? Inclusive tem muita gente de fora, você falou que tem gente até lá de Igaraçu, lá de Porto de Galinhas, que vem para cá. Fala um pouco, como é que funciona a inscrição? Enquanto a gente vai botar algumas imagens e também os telefones aí na tela, como é que funciona para se inscrever? Quem é que pode participar? Pronto, vamos lá. Por ser um profissionalizante, não existe uma escolaridade mínima, certo? Mas pelo menos ser de maior, de fato, né? Até porque está mexendo com as máquinas. E vamos lá. A oficina comporta um total de 18 pessoas, tanto aqui em Paulista como lá em Goiânia, certo? Curso duração 3 meses e 2 semanas. Portfólio da instituição. Assim que abrirem as vagas, né? Quando fecharem às 18, aí fechou a turma e começam as aulas. Isso. Justamente devido à alta demanda do mercado de trabalho, não só aqui na região, mas também como fora do país, sempre é uma turma após a outra. Então, sempre tem a oportunidade de estar realizando o curso. Aprendendo, né? E aí, esse aprendizado leva para o mercado, a gente estava falando de valores de salário, acho que é importante falar, né? Considerando o mercado aqui, a experiência de vocês, quanto é que pode ganhar um soldador inicial, dependendo da empresa? Dependendo da empresa, inicial entre 1.800 a mais ou menos a R$3.000. Já é bacana demais para começar, né? Principalmente para quem está buscando o primeiro emprego, mas esse curso também é para quem já trabalha na área, né? Especializado. Isso mesmo. Tanto o pessoal que quer o primeiro contato com a soda e já quer se especificar nessa área, como o pessoal que também já trabalha e busca se certificar. É válido para os dois públicos. Muito obrigado pelas informações. Tenho certeza, Adriele, que muita gente que está acompanhando a gente já está ligado, já anotou tudo. Os números devem estar aparecendo aí na tela, senão a gente coloca de novo. Então, reforçando, 18 vagas aqui para a unidade da Escola Técnica Pernambucana de Paulista, que fica na PE 15, Paulista Centro, e outras 18 lá na unidade de Goiânia. E aí pode escolher ou aula 2 vezes durante a semana, dias úteis, ou aulas nas noites de sábado. E aí, depois de 3 meses e 2 semanas, a pessoa já sai com certificado, já sai mais qualificada, né, para esse mercado que exige muito e dá para trabalhar em várias áreas da indústria. Maristela. Perfeito, Gustavo, e boa sorte para todo mundo que pretende aí investir nessa área. Em Olinda, pais e mães de estudantes de uma escola pública estão muito preocupados. Eles dizem que os filhos ainda não começaram o ano letivo, porque o prédio da escola, que fica em Peixinhos, foi interditado para reforma. E até agora, os alunos estariam sem um lugar adequado para assistir às aulas. 17 de março de 2025. Mais de 40 dias depois do início do ano letivo na rede estadual, hoje foi o primeiro dia de aula dos alunos da Escola de Referência em Ensino Fundamental, Professor Cândido Pessoa. O prédio da escola, que fica em Peixinhos, em Olinda, foi interditado para uma reforma. Está parada, não está tendo aula, as crianças ficam só em casa, o material tudo comprado que a gente compra e lá parado, sem ter resposta de nada. Eles ficam falando no grupo, mas infelizmente não acontece nada. Esse negócio de reforma eles vieram falar agora que passou o carnaval, porque teve o final de ano, não resolveram nada. Teve carnaval, aí o tempo parado, as crianças em casa não resolveram nada. As famílias disseram que a gestão da escola informou que outro espaço provisório, o Centro da Moda, foi alugado para que os alunos estudassem lá este ano, enquanto a reforma aconteceria aqui. Mas o local não foi liberado para os alunos que hoje foram recebidos na quadra para começar o ano letivo. Flávia é tia de Alícia, do 6º ano. Ela conta que desde o dia 5 de fevereiro, quando as aulas começaram na rede pública, as famílias estão à espera de uma solução do governo do estado. Mas até o momento as aulas ainda não aconteceram, porque a Secretaria de Educação, certo? A GRE já assinou o documento, está havendo uma obra lá no Centro da Moda para a mudança da escola.
para ir para lá, mas até o momento ainda não foi efetuada a questão dos alunos terem aula. Então, os professores acharam por melhor, junto com alguns pais, que os alunos fizessem aula na quadra. Vídeos enviados para a nossa produção mostram os alunos tendo aula na quadra da escola hoje. Várias turmas estão misturadas no mesmo ambiente. E para os pais, o espaço improvisado não é adequado para os estudantes. E como vocês verem, nem todos os alunos estão frequentando. Isso traz para a gente, no caso para os alunos, um grande atraso na educação. Tassiana é mãe de Rihanna, de 11 anos, que tem autismo. A menina tem sensibilidade ao som. E a mãe está preocupada com o primeiro contato dela com a escola nessas condições. E para ela a situação é um pouco mais difícil, como eu falei, ela é autista, é o primeiro ano dela nessa escola. Então o problema dela é mais grave que o dos outros, então não sei como é que vai ser. Alguns estudantes disseram que a gestão informou que nesse período as aulas vão funcionar em esquema de rodízio. Está sendo difícil, está sendo ruim, porque dia de segunda tem e quinta, sexta não tem, aí fica ruim, atraso de estudo, aí fica aí, os meninos querendo estudar e não pode. Vitória é filha de Dona Edinalda e também está na mesma situação. Eu queria vir todo dia, né, porque aí fica meio ruim o meu estudo. Prejudica? Me prejudica, porque aí eu não consigo estudar, né? Diz que é 11 dias a 14 dias que vai para o centro da moda. Eles vão para o centro da moda. Aí, enquanto isso, está tendo aqui. Um absurdo porque fere, no caso, o direito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Privar, no caso, estão sendo praticamente privados da educação, não estão tendo aula até hoje. Já se passam fevereiro, estamos em março, as aulas já começou já faz bastante tempo e é isso. A Secretaria de Educação do Estado informou que, em fevereiro, realizou uma reunião com a gestão, com professores e conselheiros da escola Professor Cândido Pessoa para organizar a situação da interdição do prédio da unidade e do aluguel do Centro da Moda para funcionamento da escola. E que uma equipe da gerência regional foi até a escola e conversou sobre a utilização da quadra para aulas, sobre a ida para o Centro da Moda e também sobre a possibilidade de matrícula dos estudantes em outras escolas. Tudo isso a pedido da comunidade. A secretaria disse ainda que nessa conversa ficou acordado que a quadra deveria receber intervenções da engenharia para melhor acomodar os estudantes. Enquanto isso, as turmas do 9º e do 3º ano dividiriam o espaço da quadra para que as aulas começassem de imediato. A Secretaria de Educação também disse que as demais turmas devem aguardar a adequação do espaço do Centro da Moda, onde as aulas vão acontecer, e que a entrega da estrutura e o começo das aulas por lá devem acontecer até o dia 13 de abril. Nós, claro, vamos continuar acompanhando. Mercado vazio e comerciantes de braços cruzados. Esse é o cenário na área destinada à venda de peixes e crustáceos, no mercado de São José, no Recife. E justo nessa época de quaresma, quando o movimento costuma aumentar, os comerciantes estão bastante aperreados. De acordo com os comerciantes, pelo 2º ano consecutivo, as vendas estão abaixo do esperado. Joel, que trabalha há 45 anos no mercado, costumava comprar mais mercadorias para revender nesta época. Não adianta pegar não sei quantos quilos, você sabe que o movimento está aquelas coisas todas. E na base com as dúvidas de como vai ser essa quaresma desse ano, né? Então a gente tem que ter uma sabedoria, tem que ter um entendimento, como trabalhar, quantos quilos vai ter. E assim a gente vamos ver como é que vai acontecer. Se vendia 100 quilos de um produto, hoje vende 30, 25. Dona Ruth, que trabalha no mercado há 58 anos, diz nunca ter visto uma situação como a que estão enfrentando, com tantos prejuízos. Não tenho nada para quaresma, estou sem condições de comprar porque eu não estou vendendo nada. Estou devendo muito,
E tô só crendo que eu vou arranjar o dinheiro do pão, porque o ano passado eu saí daqui, eram as 4 horas da tarde, chorando com lágrimas nos olhos, de ver a situação desse mercado de São José. O movimento está muito fraquinho, muito fraco mesmo, porque o povo não está sabendo que essa parte está funcionando. Muitos poucos estão sabendo, só aquele povo que anda por aqui. Mas o povo de fora, interior, isso, aquilo, outro e tal, está pensando que o mercado está fechado. Só está vendendo aqui dentro hoje quem tem cliente. Se não tiver aquele cliente fiel, aquele cliente facultativo, você não tem mais. Infelizmente tem comerciantes aqui que às vezes chegam para me pedir uma passagem. Júnior, dá para tu desenrolar a passagem, que o cara não conseguiu nem vender um produto para poder ele pegar uma passagem. Isso é a realidade. O mercado de São José é o segundo mais antigo do Brasil e está passando por reforma. O prédio é dividido em 2 pavilhões e deve ganhar um mezanino depois da obra. São mais de 125 anos de história. O mercado passou por diversas reformas. Em 1989 foi atingido por um incêndio e reaberto em 1994. Atualmente são 545 vendedores cadastrados para trabalhar no local. Parte do prédio está com tapumes e há placas indicando a obra e homens trabalhando. Mesmo com a reforma acontecendo, o setor de pescados, frios e plásticos está funcionando normalmente. Ana Carla mora no Rio de Janeiro e está visitando o Recife. Ligou para a sobrinha que mora aqui para saber se o mercado estava aberto. Como a sobrinha não sabia, ela veio até o local para confirmar. Eu vou encarar e vou arriscar. E cheguei aqui, estava aberto, só que algumas coisas estavam ainda fechadas. Já garantiu o camarão? Já garantiu o camarão. E do bom, hein? Leda é cliente fiel do mercado de São José há anos. Ela faz salgados para vender e vem comprar material para as receitas. E sabia que estava aberto? Sim, sabia que estava aberto. Sempre venho aqui comprar camarão, bacalhau, chocolate, para fazer minhas coisas para eu vender na feirinha. De acordo com a autarquia de urbanização do Recife, a obra está em 30% de andamento. A gente lembra que as obras do Mercado São José tiveram início em fevereiro do ano passado e tinham prazo de término de 1 ano, mas esse prazo precisou ser prorrogado. A mudança aconteceu depois que ossadas humanas foram encontradas e foi preciso dar início às escavações arqueológicas. Fizemos um convênio com a Fundação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E esse trabalho iniciou-se o ano passado. Então, quando a área está livre, já foi feita a pesquisa, já foi retirada as relíquias. Então, aí a obra vai para aquela área e a pesquisa se muda para uma área que ainda não foi feita. Jaciara está tentando manter o otimismo para esse período da quaresma e espera que as vendas sejam melhores do que no ano passado. No momento ainda está parado, entendeu? Mas a gente espera que melhore. No início da reforma, os comerciantes que trabalham com artesanato no mercado escolheram entre trabalhar em um anexo provisório na Rua da Praia ou receber um auxílio mensal no valor de R$3.000. Quem foi para o anexo também tem reclamado do movimento. Estou aqui dentro de 7 horas da manhã. Pergunta quanto eu fiz hoje? Nada. Então tá ruim para todo mundo, até os próprios turistas, quando passa por aqui, reclamam. E a gente não vê o Mercado São José numa plataforma digital, que hoje em dia é imprescindível, né? Eu acho que é difícil hoje para um comércio ele se manter sem estar presente no meio digital. Todo produto que tem aqui a gente também encontra em sites de venda, a gente encontra em grupos de redes sociais, então é muito importante, né, que prédios históricos e comércios históricos também se façam presente online. Agora, nós estamos na fase de restauro do telhado. Vocês podem ver aqui atrás, existem uma quantidade de andaimes, né, que estão sendo retiradas as telhas do mercado para ser trabalhadas, requalificadas e devolvidas às telhas originais para a coberta. A gente sabe que obra atrapalha um pouco, seja ela qualquer obra que seja. Então, você tem uma baixa realmente, mas eu queria reforçar para todos que estão vendo e assistindo esse programa que o mercado está aberto e funcionando com todas as operações, seja no pescado, seja na alimentação, seja no artesanato. O artesanato está aqui no anexo, ao lado do mercado, e o pescado está no local de sempre. Então, venham para o mercado. Uma pesquisa apontou que 3 em cada 10 mulheres que contribuem com as finanças da casa são as únicas fontes de renda da família no Brasil. Uma jornada que muitas vezes envolve cuidar da casa, dos filhos e do trabalho. Tudo sozinha. Você nunca vai entender o fardo de uma mulher preta.
E não queremos tolerância, queremos respeito. E que toda mulher preta tenha seu direito. E querer ser reconhecida não é feminismo. Mano, eu não tenho culpa desse teu machismo. As mulheres querem que vocês se curvem e não que vocês nos curvem. Elas querem que vocês assumam e não que vocês aluguem. E antes de vocês julgar, vocês sabem da história. Você nunca vai entender o fardo de uma preta. Adelaide é rapper, poetisa, artista, que trava pequenas batalhas todos os dias. Ela é mãe solo de Luara, de 3 anos. Moradora do bairro de Vasco da Gama, na zona norte do Recife, faz uma longa caminhada para levar a filha à creche. Adelaide, me conta um pouquinho da rotina de vocês, todas as manhãs. Pela manhã eu acordo, né? Faço a higiene da minha criança, a minha. Preparo o material escolar e vou, né, nessa caminhada até a escola, né, que ela estuda num bairro aqui vizinho, então eu tenho que me deslocar todos os dias daqui para lá. A creche onde Luara fica é no Morro da Conceição. Eu acho que eu levo meia hora andando, né, fazendo essa caminhada de andar pelas ruas, depois subir uma escadaria até chegar aqui. É um caminho cansativo, mas que é por um bem maior, né? Luara se despede da mãe, é recebida pelas funcionárias e aqui permanece até às 5 horas da tarde. Período em que Adelaide vai em busca do sustento das duas. Ser uma mulher negra na sociedade requer cuidado, requer atenção. A gente sabe que não somos as mulheres que estarão em evidência, né? Sempre serão as mulheres que estarão na trincheira, né? Começa primeiramente na rede de apoio, né? Para quem tem, é muito mais fácil criar, mas também não é tão fácil, sabe? Porque a mãe continua sendo a provedora de tudo e para quem não tem nenhuma é mais difícil ainda. Eu hoje contenho uma ajuda do meu irmão para dividir as contas, mas assim, eu continuo sendo a mãe solo, eu continuo provendo tudo, eu continuo sendo a responsável pela alimentação, saúde e educação da minha criança. Mães solo enfrentam uma sobrecarga intensa ao acumular responsabilidades financeiras, domésticas e emocionais, sem uma rede de apoio adequada. Como chefes de lares, elas precisam garantir o sustento da casa enquanto lidam sozinhas com a criação dos filhos. 93% das mulheres contribuem financeiramente para o sustento do lar, sendo que em 33% das famílias, elas são as únicas responsáveis pela geração de renda. Mas o desafio é maior para as mulheres das classes D e E, as que têm as rendas mais baixas. Elas são as únicas responsáveis financeiras em 43% dos lares, enquanto nas classes A e B, esse número é de 18%. É o que revelou uma pesquisa do Serasa, divulgada em março deste ano. 2 aspectos que são fundamentais para a gente entender essa questão, né? Um é a situação de precarização do trabalho dessas mulheres. Então a gente vê muitas dessas mulheres em postos terceirizados, na economia informal, muitas tentando o empreendedorismo, né? Mas que acaba sendo uma realidade que se falta uma legislação trabalhista para essas mulheres, faltam direitos, né? Então isso faz com que a renda dessas mulheres estejam caindo, ou seja, menor, e isso se combina com a realidade do patriarcado na sociedade brasileira. Né? Que faz com que essas mulheres muitas vezes vivam uma situação de abandono parental, né? Então os maridos têm que cuidar dos filhos sozinhas, né? E têm que conseguir a sua renda sozinha. Keila também vive essa realidade. Ela é mãe de Ayana, de 3 anos. Elas moram sozinhas no Morro da Conceição. Todas as responsabilidades nos cuidados com a filha, com a casa e com a renda da família são de Keila. Para pagar as contas mais pesadas, eu tenho uma ajuda do Bolsa Família, né? As outras contas e comida dentro de casa é quando eu saio para trabalhar também na rua. É bem sufocante, né? Para uma mãe estar de frente sempre de tudo, resolvendo tudo, porque além de casa tem que dar conta do profissional, do pessoal. Além de produzir bijuterias como colares e pulseiras e sair para vender nas ruas, Keila também está buscando qualificação profissional para tentar aumentar a renda da família. Enquanto a filha está na creche, ela faz cursos gratuitos de informática e inglês.
A ideia de buscar a qualificação também é essa, né? Poder sair também a atingir outras áreas, né? E sim, pretendo sim botar isso para frente também, né? A informática, por exemplo, eu estou fazendo porque a gente também está muito inteirado na tecnologia ultimamente. Então, já é uma porta, né, para entrar nesse mundo do mercado da tecnologia. Essa dupla jornada citada por Keila e vivenciada também por Adelaide é a rotina de 90% das mulheres brasileiras, de acordo com a pesquisa do Serasa. É muito difícil a gente ver uma mulher sendo representada e também tendo um salário bom, sabe? Então, acredito que fortificar movimentos e coletivos que, de alguma forma, ajudem mulheres, dar, sabe, essa força, esse enfoque ao que a gente precisa, né? E dar visibilidade a mais mulheres, né? E o que a gente quer é igualdade, o que a gente quer, sabe, é equidade, ser igual, sabe, receber igual. Mulheres que precisam de oportunidades, assistência, políticas públicas. Uma pesquisa mostrou que em 2024, mais da metade dos brasileiros foi vítima de golpes. Os métodos mais usados pelos criminosos são cartões de crédito, boletos falsos, fraudes via Pix. Um número alto de vítimas. Vamos saber como evitar esse tipo de crime? Camila Torres está com a gente nesse assunto também. Como o consumidor identifica, hein, Camila, que pode estar sendo vítima de uma fraude? Primeiro, checar muito bem os dados, né, Maristela, na hora que está comprando ou pagando algo. Mas aquilo que Fabiano Moura, que é presidente do Sindicato dos Bancários, estava me falando aqui, é uma dica que é assim, é quase que um trabalho manual, digamos assim. Entra no teu aplicativo de vez em quando e vai dando uma olhada na fatura do teu cartão, se tudo que está lá registrado é aquilo que você reconhece mesmo. Dá uma olhada no teu extrato, o que aparece lá de débito também é aquilo que você reconhece, para de vez em quando você fazer essa checagem aí para ver se está tudo certo. Agora, o que fica mais na mira dos bandidos é o cartão de crédito mesmo, tá? E aí eu queria saber, Fabiano, qual que é assim, uma dica bem eficiente para poder a gente comprar via cartão de crédito com mais segurança? Alguns cuidados básicos, né, que a gente sempre orienta a clientela. Em primeiro lugar, certificar de que o valor que você está comprando aquele objeto, ele confere lá na maquinetazinha, para saber se você não está pagando um valor diferente. Depois, muito cuidado a digitar a senha, se precisar utilizar a senha. Ter cuidado para saber se essa senha ela não está sendo exposta para outras pessoas. Outro cuidado também é sempre ter cuidado com o estabelecimento que você está usando, fazendo aquela compra. Em você não conhecendo direito esse estabelecimento, você tem que dobrar um pouquinho aquele cuidado para não ter nenhuma clonagem, que não seja uma coisa que venha lhe prejudicar futuramente. Então, essas dicas. E outra coisa também, acho que você já falou, que é a gente sempre estar olhando a nossa fatura para que a gente não tenha sido vítima de uma clonagem e aí está pagando as contas sem saber que está saindo aquele dinheiro indevido da sua conta. E a outra coisa, sempre que possível, qualquer desconfiança, troque a senha do seu cartão. Não use senha de data de aniversário, não use senhas fáceis para que as pessoas possam pegar aquela senha, porque nossas informações hoje elas estão circulando no Face, ela circula no Instagram, ela circula em vários setores, né, cibernéticos por aí, e muitas vezes você fica frágil com aquelas informações que você passa para o cartão. Falando especificamente do cartão de crédito, Fabiano, alguns sites já dão a opção da gente usar um cartão temporário. Ele é mais seguro, né? Esse cartão é bom porque, em se tratando de um cartão, inclusive virtual, você tem a possibilidade de, a cada compra, a cada movimentação, aqueles dados ele vai sendo alterados. Então, isso é importante porque você não vai ter um dado ligado à sua conta permanente. Esse dado permanente ligado lá naquele seu cartão, seja a senha ou seja outra informação, ela é mais fácil de ser clonada, de ser duplicada, monitorada por quem quer fazer o mal, por quem quer praticar a irregularidade. Fabiano, muito obrigada pelas informações. Gente, bandido, ele usa a esperteza mesmo para praticar o crime, né? O bandido, se ele usasse a esperteza e a habilidade para aquilo que é bom, se daria muito bem na vida pelas vias legais. Então, a gente tem que tentar e
estar um passo à frente da bandidagem, tá? Então, ficar de olho nessas dicas e seguir, principalmente, Maristela. Não pode dar nenhuma brecha, né, Camila? Quem passa por um tratamento contra o câncer sabe que os efeitos colaterais dos medicamentos são fortes. Deixam a pessoa debilitada. Em alguns casos, os cabelos caem. Isso tudo, claro, mexe com a autoestima do paciente. No IMIP, um trabalho feito por voluntários ajuda quem está passando por esse processo. Natália Dielu vai mostrar agora para a gente. É um trabalho voluntário e muito bonito, né, Natália? Trabalho lindo, Maristela, que já tem mais de 10 anos aqui no IMIP. A gente fala ao vivo do salão de beleza aqui do IMIP, que existe há 20 anos, mas esse trabalho com a confecção das perucas já tem uns 10 anos. A gente vê aqui algumas perucas que foram confeccionadas, né, para os pacientes que são atendidos aqui. Todas essas perucas são feitas com cabelo humano, né, cabelos humanos, e feitas com muito carinho pelas mãos de voluntárias, como Maria José Bessa, né, que já trabalha aqui há um tempão. Ela está com a mão na massa aqui. 19 anos vai fazer, 19 anos. E está aqui no salão, né? E estou aqui no salão, como voluntária. E esse trabalho com as perucas, como é que você se sente? Assim, não tem preço, né? Porque a gente faz tudo com tanto carinho. Quando chega aqui uma paciente que recebe uma peruca dessa, ela chora, a gente também se emociona, porque não tem preço. Trazer de volta a autoestima dessas pacientes, não tem preço. E leva quanto tempo para fazer uma peruca? Depende do tamanho do cabelo? Para fazer a peruca, porque tudo tem um passo, né? Primeiro limpa o cabelo, depois limpa as telas e depois confecciona as perucas. Tendo tela pronta, durante o dia eu tiro, se deixar, eu tiro umas 10. Trabalho muito lindo, parabéns, viu, Maria? Dona Rejane, aqui, Leão, que é coordenadora, né, do voluntariado, coordenadora geral do voluntariado do IMIP, boa tarde para a senhora. Queria conversar um pouco como é esse trabalho, assim, se alguém quiser fazer essa doação, como é que pode contribuir também com esse trabalho tão bonito? Boa tarde a todos. Esta doação de cabelos que nós recebemos sempre, ela pode ser feita com o cabelo virgem, como nós chamamos, sem química, não é? Para poder o trabalho sair perfeito e a peruca durar mais, porque a química estraga muito o cabelo. Fica grosso e difícil até de manuseio, de passar na máquina. O ideal é um cabelo virgem. E aí as pessoas podem vir aqui cortar, porque o corte é de graça? Pode vir cortar, doando o cabelo, não é? Não tem problemas. E os pacientes do IMIP são atendidos de graça, né? São atendidos sem pagar nada. Agora, para funcionários, nós cobramos uma taxazinha pela manutenção que nós precisamos de shampoo, de condicionador, de pente, de secador, e precisamos sempre de uma ajuda nesse sentido. Muito bom, dona Rejane. Tem outra voluntária aqui, né, que é, qual é o seu nome? Cessa. Cessa. Tá fazendo o que agora? A limpeza das telas. Foi fabricada por Maria, no caso chama ela de Meire, né? Não tem jeito de chamar ela de Maria, é Meire. Aí a gente fabrica, eu também costuro, faço telas. E quando tá ela lá, eu tô aqui. Cessa, a gente sabe da importância disso, né, para resgatar a autoestima de pessoas que estão passando por um momento tão difícil. Como é que é? Elas chegam aqui e escolhem a peruca ou vocês fazem também sob medida, sei lá, a pessoa gostava de um jeito, de um cabelo? Assim, só se for mais para criança, porque adulto é quase que igual a cabeça uma da outra, né? Então, quase uma, assim, como diz minha amiga ali, para cada cabeça a sua peruca. Então, tem o seu dono. Então, quando chega, a gente coloca e ficam satisfeitas, ficam felizes. Eu imagino que chega aqui, aí olha aquele cabelo, aí se apaixona e diz, é esse. É verdade, é esse. E quando colocamos a peruca, que dá certo, é emocionante. Mas nós vibramos com a alegria do paciente. A autoestima que nós alavancamos naquele momento, né, é de veras importante. Dona Rejane, muito obrigada. Só me diga o horário de funcionamento aqui, rapidinho. É de 8 às 12 e de 14 às 16 horas. Muito obrigada, parabéns para vocês por esse trabalho tão lindo. É um prazer divulgar isso. Muito obrigada. Maristela. É mais do que peruca, né, Natália? Eu diria que é um carinho na alma desse paciente.
E a gente vai conhecer agora um padre do Cabo de Santo Agostinho que tem uma forma bem bacana de conquistar os fiéis da paróquia dele, em Pontezinha. A desenvoltura e o carisma dele ganharam fama nas redes sociais. Uma pessoa disse que conhecia, achava ele famoso, mas será que tem outros moradores aqui que sabem que o padre está famoso? Deixa eu ver aqui com essa senhora. Olá, como é o nome da senhora? Julieta. Me diga uma coisa, quem é esse aqui? Padre Anistai, da minha paróquia. Rapaz, tá famoso assim, é? Está. Como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, a senhora conhece esse rapaz aqui, esse homem? É o padre daqui da paróquia. Ele tá famoso assim, é? Ele tá virado na internet. Todo mundo sabe quem é ele, virado na internet. Então, os vídeos dele é muito bom. Agora veja, será que ele tá na paróquia? Está. A senhora consegue me levar lá? Consigo. Vamos lá? Vamos. Então bora. Padre. Então encontramos o padre. Encontrei o padre famoso. Ele estava gravando mais um vídeo para as redes sociais da igreja. O incentivo tinha que ser dos adolescentes e jovens da paróquia. E eles colocam o padre Anistai em cada uma. A ideia foi minha. Eu vi o vídeo e disse, é a cara do padre. Aí eu joguei a ideia e tudo que a gente joga o padre aceita. Então ele aceitou de cara e aí foi. Não, ele é resistente, ele falou porque assim, não, eu disse, assim, tem que ser assim, do meu jeito. Aí ele vai com jeitinho e faz. Tudo com respeito, né? Tudo com respeito. Todo fim de semana, o grupo que integra a Pastoral da Comunicação da Igreja de Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro de Pontezinha, se reúne com o padre Anistai para gravar novos vídeos. Na cidade do Cabo de Santo Agostinho, o padre é uma figura muito querida pelos moradores. Por onde passa, é cumprimentado pelas pessoas. Esta é a segunda paróquia que o padre Anistai assume como sacerdote desde quando foi ordenado há 15 anos. Tem sido assim, gravando vídeos para a internet, que ele tem atraído a comunidade para dentro da igreja. Muita gente deve estar curiosa para saber o motivo que deixou o padre famoso nas redes sociais. Tudo começou com a romaria, que nós queríamos fazer para o Juazeiro, fizemos o primeiro vídeo, e aí deu gente para a romaria, faltava mais gente, fizemos um novo vídeo, e nesse novo vídeo veio um outro vídeo, que foi um acaso. E aí deu certo, chegou a 3 milhões de visualizações, outro a 1 milhão, e aí eu fui gostando, quem não gostava de rede social, de foto, fui gostando, e aí está nesse percurso aí que está nas redes sociais. E onde foi que surgiu esse jargão, né? Esse cheirosinho e bonitinho? Bem, o Padre Bonito de Pontezinha, sou eu digo com o artigo definido, foi numa apresentação que eu estava fazendo para os paroquianos, e aí eu disse, finalmente chegou um Padre Bonito. Depois de 5 padres, eu sou o 6º padre da paróquia, então finalmente chegou um Padre Bonito em Pontezinha. E aí pegou. E o perfume é porque eu sou um homem cheiroso mesmo. O que é que o senhor percebeu quando esses vídeos viralizaram? O carinho das pessoas, o respeito, de dizer, padre, continue, tem gente da Paraíba, de Minas Gerais, então lhe seguindo, eu gosto muito dos seus vídeos. A minha inspiração para ter essa dinâmica veio muito de Padre Léo, né? Saudosa memória, Padre Léo, Padre Jonas Abib também, saudosa memória, Padre Marcelo Rossi, né? Quando ele começa lá em 92, 93, por aí, essa explosão desse padre cantor, né, também me fez, né? Eu ainda nem estava estudando, enfim, entrar no seminário e poder trazer também essa novidade, esse padre mais acessível, mais próximo ao povo. Uma vez uma conselheira lá do seminário disse, eu quero ver se não vai ser padre do povo. E eu disse a ela, não vou ser padre do povo, eu vou ser padre com o povo, né? E ela fez, eu espero, está certo. E é isso que eu pretendo. Com os vídeos, brincar ser um padre descontraído, que padre é uma pessoa alegre, que padre é uma pessoa que brinca e evangeliza também. Essa é a minha determinação com esses vídeos também.
Divertido e criativo na evangelização. O Enião volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.